com vocês. Quero agradecer especialmente ao Centro Acadêmico pelo convite. Estamos aqui adaptando um pouco o espaço físico que nós estamos em lugar, mas, em primeiro lugar, dizer da satisfação de debater ensino religioso, parabenizar os alunos por ter colocado em pauta um tema que hoje, afinal de contas, é central e estratégico para a nossa área. A gente tem vivenciado um pouco a intensidade dessa questão e a gente sabe muito bem que o momento para se fazer colocação de função, atuar nas instâncias corretas, perceber estrategicamente o que é prioritário e o que não é este. Em todos os fóruns, quando a gente vai, a gente percebe que o momento está quase que passando. O ensino religioso, de certa forma, em muitos fóruns está na berlinda. Eu vou falar um pouquinho disso já, mas eu primeiro queria dizer que estou trazendo para o CEAP e do apoio do CEAP para divulgar, deixando aqui 10 exemplares do cartaz que o Comitê Nacional da Diversidade Religiosa está enviando para a área Democracia, Paz, Religião, Respeito, e eu peço ao CEAP para colocar à disposição aqui na UFPB, nas áreas onde atua Ciência das Religiões, porque essa é a primeira ação. Se quiser passar esse cartaz para o pessoal, seria interessante, inclusive. Essa é a primeira ação do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, fundado em novembro, e que vai ter uma série de desdobramentos até um grande evento no final do ano. Então, eu tenho uma expectativa muito boa sobre isso e acredito que debater o ensino religioso nessa seara é também muito interessante. Bem, nós somos um grupo de estudos, um grupo de liderança de religiões, como consta aí. Eu fiz aqui uma rápida passada para explicar que o nosso grupo vem de 2006, com a influência do imaginário e dos estudos de Inquisição de duas mestres, a professora Daniela Vida e a professora Sônia Siqueira. Aqui a gente tem uma imagem da professora Daniela, já naquela época, apresentando um dos cursos pioneiros de teoria do imaginário aqui. Nós temos também uma atividade do grupo Fórum da Diversidade Religiosa da Paraíba, que eu estou falando do Fórum, o Comitê da Diversidade Religiosa da Paraíba precisa que o governo do Estado crie. Nós estamos, inclusive, fazendo uma petição pública nesse sentido. Trouxe apenas como exemplo nossa última publicação, que é o livro Que se pode ver nas religiões, textos do Vida Lícita, volume 1, livro de 330 páginas, com textos produzidos ao longo desses anos dos nossos membros e de alguns convidados, mas eu estou divulgando também o e-mail para aqueles que quiserem entrar em contato conosco. Aliás, na divulgação do e-mail, eu aproveito para dizer que o Comitê da Diversidade Religiosa está oferecendo nacionalmente para quem trabalha na área, para quem atua na área, e esse conceito de atuação na área é bastante largo, um livro Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, reconhecer as diferenças, superar a intolerância e promover a diversidade, com os principais documentos nacionais e internacionais da diversidade religiosa, uma série de documentos importantes. É um livro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com as declarações que a diplomacia nos trouxe, e para obter o livro, a gente tem condições de solicitar a remessa. Como membro do comitê, eu posso solicitar a remessa. Quem desejar, pode enviar e-mail para o vidalice.fpb@gmail.com, que com os e-mails das pessoas solicitando, eu solicito o SEDEX e você recebe esse livro, que de forma alguma digamos, paradidático ou coisa assim. Não, ele é da formação central do professor de ensino religioso, conhecer bem a lei, conhecer bem o ordenamento que existe hoje. Mas então, eu tenho uma fala a respeito do tema e eu trouxe aqui apenas alguns poucos slides, já que o tempo aqui é curtinho, nós vamos ter um debate em seguida. Primeiro, eu fiquei impressionado de ver o quanto os alunos estavam conseguindo já articular. Um pouco Belém, um pouco São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba, alguma coisa já repercutindo na Universidade Católica de Pernambuco. Então eu resolvi sistematizar esse conhecimento para que a gente pudesse debater o tema. A proposta dos alunos qual foi? Para esse encontro aqui, para o encontro passado em Natal. Tem até algumas imagens no Facebook que eu coloquei, quem quiser visitar vai estar lá vendo um pouco do que foi o evento lá. A proposta basicamente é transformar o nome da disciplina, mexer com o artigo 33 da LDB, regulamentar de uma maneira diferente o ensino religioso. Modificar o nome da disciplina é para muitas pessoas que atuam na área uma boa expectativa.
ensino e traz à tona uma lembrança forte e às vezes não muito positiva das pessoas e suas vivências de ensino religioso anterior. E quando você pensa em modificar o nome, você pensa também em uma maneira de reapresentar a sociedade no ensino religioso. Então, em princípio, é uma coisa simpática. Porém, eu fiz desde o começo, muitas vezes na net, não é, Wagner, com você e com o Rafael, uma série de ponderações no sentido da dificuldade de caráter estratégico, em função da nossa disciplina ser a única do currículo brasileiro que está na Constituição. Então, produzimos uma série de slides e alguns deles estão aqui. Chama-se A Posição do Ensino Religioso na Cultura Brasileira, Desafios da Laicidade. E eu começaria lembrando que nós estamos diante de uma situação injusta. Eu chamei esse tópico lá pelo meio da palestra de adversários externos e invisibilidade do ensino religioso laico. Qual é essa situação? Hoje, basicamente, na sociedade brasileira, o ensino religioso lembra duas posições que são posições aparentemente únicas, exclusivas e antagônicas. Uma posição que eu chamo de religiosismo e a sua consequente intolerância, muitas vezes até exacerbada e presente em experiências de ensino religioso, como por exemplo no Rio de Janeiro. Uma outra eu chamaria de laicismo, não laicidade, mas laicismo, e também igualmente intolerante e desejando acabar com o ensino religioso. A gente imagina que todo mundo sabe de uma hora para outra que tem gente como nós trabalhando em ciência das religiões, trabalhando em ensino religioso de uma maneira laica, buscando a laicidade como forma de atuação do ensino religioso. Mas isso não é verdade. Por isso, coloco também como ponto de debate a questão da não visibilidade da área. A área é pouco conhecida, a área é objeto de muitos preconceitos e nos fóruns principais a área é vista como uma espécie de apêndice das instituições religiosas. Eu vou dar um exemplo, ao ponto que o comitê vai andando, a gente começa a mostrar o que está acontecendo lá dentro. Não é? O tema do ensino religioso surgiu duas vezes até agora nas reuniões do Comitê Nacional da Diversidade Religiosa. Uma presencialmente, ao acaso, e outra na linha de debate que nós temos na net exclusiva, quando eu coloquei um texto sobre laicidade e ensino religioso. Eu posso afiançar, assegurar que as pessoas que estão lá, que são pessoas bem informadas, pessoas que trabalham na área, pessoas que conhecem razoavelmente a ação do Estado na religião, desconsideram a possibilidade de que o ensino religioso laico, o ensino religioso, como diz a Constituição e a LDB, consiga imperar, digamos assim, ou hegemonizar o ensino do Brasil. Então, a reação final do debate sobre o ensino religioso, nesse primeiro momento do comitê, eu posso garantir, a grande maioria tem discordância em relação ao ensino religioso. Alguns ficaram com a minha posição de que o ensino religioso pode ser diferente do que tem costumeiramente sido em muitos lugares, mas um outro grupo grande também diz simplesmente do jeito que está, não dá para ficar, eu ainda estou indeciso. Então, o que é que está faltando para que esse debate caminhe, para que essa dualidade falsa desapareça, mostrando que não tem só dois caminhos, tem um terceiro caminho também. Não há um ensino religioso ou obrigatoriamente submetido às instituições e ao clero, instituições religiosas e o clero. Não há um ensino religioso que, para se resolver, tenha que ser extinto. Não são só esses dois caminhos, há um terceiro caminho que nós precisamos apresentar. E apresentar com uma certa rapidez. Nosso tempo está ficando mais curto porque os fatos estão nos atropelando. O fato principal a nos atropelar ultimamente é, sem dúvida nenhuma, o acordo Brasil-Vaticano. Sobre esse acordo Brasil-Vaticano, Brasil-Santa Sé, eu sei que nós teremos depois a fala nos debates do professor e advogado Hugo Spínola, que vai dar mais detalhes sobre ele. Eu falaria apenas de maneira mais geral. Diz em Natal, eu digo aqui, a nossa urgência e bandeira de luta é primeiramente cuidar da ação direta de inconstitucionalidade que está na justiça brasileira para retirar ou modificar profundamente o artigo 11
do Acordo Brasil-Santa Sé, assinado pelo presidente Lula e pelo Papa Bento XVI. Porque este acordo, uma vez dito constitucional, se o ministro considerar, e as turmas também, se o ministro considerar que o acordo é constitucional, nós vamos ter um retrocesso do ensino religioso inimaginável nos últimos anos. Enquanto o ensino religioso foi caminhando no sentido de se tornar uma disciplina plena, multidisciplinar, capaz de dialogar, tirando muitos preconceitos, caminhando na luta, muitas vezes uma luta difícil, lenta, até um pouco entristecedora em alguns momentos. A professora Maria José Gomes sabe muito bem o que é isso, né? Nós acompanhamos lá a luta da professora Maria José na prefeitura de João Pessoa, e é uma luta com ótimo resultado. A professora Zimar, que não está aqui presente, também sabe muito bem, ela está viajando a trabalho, sabe muito bem o que é que isso significa, uma luta que vai indo devagarzinho e avançando com o ensino religioso no sentido da laicidade, e isso tudo vai por água abaixo, claro, se o acordo Brasil-Vaticano for considerado plenamente constitucional. E o que é que nós fizemos? Diante da aprovação do acordo no Congresso Nacional, primeiro nós fomos ao Congresso. Fomos a muitos parlamentares, fomos às comissões, argumentamos e encontramos espaço, num primeiro momento, com aliados da bancada evangélica, que não queriam um acordo católico, um acordo Brasil-Vaticano, e com aliados, alguns, da bancada comunista, por razões óbvias, razões de filosofia de vida, não interessavam ver um acordo liberado religioso. Mas, numa só cartada rápida, a Casa Civil desorganizou a nossa articulação. A Casa Civil simplesmente inventou um novo acordo, que dessa lei não é Brasil-Vaticano, mas que se chama Lei Geral das Religiões. Colocou na mesa da bancada evangélica e disse: olha, a gente aprova o acordo Brasil-Vaticano, dando essas prerrogativas da Igreja Católica, e depois nós intercostas. Isso aqui também, aprova isso aqui também. Que é a Lei Geral das Religiões, e todas as igrejas vão ter os mesmos privilégios, inclusive em relação ao ensino religioso. Resultado: no meio do caminho nós perdemos a bancada evangélica. E com a articulação, por ser parte da bancada governamental, fomos perdendo também a bancada de esquerda, que tinha princípios filosóficos, mas que foi sendo fracionada, e o resultado é que, quando fomos à votação, perdemos largamente. E ali parecia, e foi assim que foi, parecia que não era nada, parecia que nós estávamos diante de uma bobagem, de uma tolice, né? E aí eu coloco a complexidade do debate. A primeira coisa que eu ouvi quando cheguei lá, eu ouvi várias vezes: mas por quê? Qual é o problema? Um acordo Brasil-Vaticano, uma lei das religiões, a religião é só para o bem. Está aí na letra A santificação da religião institucional, a inocência do só faz o bem. A religião só faz o bem. É claro que a religião faz o bem, há muito, a religião constrói, a religião tem toda uma articulação, e para além daquilo que nós vemos objetivamente, a religião tem os seus ritos fundadores, ninguém está discutindo isso, mas a religião é instituição social, sim. É instituição social que está na vida republicana, é grupo social de poder, o plano do poder, e que exerce claramente ao longo da história todo o seu papel social, como qualquer outro grupo. É um grupo social como este aqui, é um grupo, qualquer grupo social deve ter prerrogativas reconhecidas na Constituição isonomicamente. Mas isso é um argumento que a gente escuta lá, de pessoas importantes. Outro ponto que complexifica esse debate, que nós vimos lá no Congresso: há uma indiferença dos políticos em relação ao tema, porque há um interesse muito grande no político. O político não ataca o acordo, por quê? Porque ele está interessado no quê? No voto. Então, tivemos até políticos nos receber, escutar uma argumentação, eu e o professor Elcio, que é coordenador do Fonapé Nacional, escutar a argumentação, concordar com tudo, ver a questão da laicidade, olhar com tranquilidade e dizer: mas eu não posso. Eu não posso. Por que não posso? Eu não posso por outras razões, porque eu não posso confrontar as pessoas da base, eu não posso modificar a opinião das pessoas ali e aqui, e fica pelo meio do caminho. Então, a luta no Congresso mostrou que há uma indiferença e que esses interesses políticos são muito fortes. Mostrou também uma capacidade de articulação muito grande da Igreja Católica. E está na dela, está articulando em benefício dela, não vejo nenhum problema com isso. Né? Agora, é uma
Comissão de Constituição e Justiça, estávamos lá, a CNBB cercou o plenário, era tanta gente, que no tamanho da sala a CNBB cercou com material que não nos entregava, por sinal, material misteriosíssimo, não estou procurando esse material até hoje, deve ter lá com a chave de ouro, material que não nos entregava, muita conversa, o impedimento da nossa fala, solicitamos fala na comissão, foi impedido, só poderiam falar os congressistas naquela hora, e era expectativa dos poucos que estavam conosco, de que nós tivéssemos condições de falar. A transmissão também, na hora que íamos fazer a transmissão de televisão, nós tínhamos feito uma rede através da internet, as pessoas acompanharem, a transmissão foi retirada, disse que foi coincidência, problema técnico, mas é danado para acreditar em certas coisas depois de tantos fatos. Então, ali, para mim, para nós que lutamos a favor da laicidade, foi ficando claro a dificuldade de lutar pelo ensino religioso laico. Também é da complexidade do debate que está na letra C, a resistência dos educadores e dos intelectuais. A maior parte dos educadores nos vê com um jeitinho meio estranho, não é? Você vai a certos congressos de educação, quando fala em ensino religioso, as pessoas já acreditam que você está ali com religiosismo, então nós temos realmente que divulgar e quebrar esses preconceitos. Pouca divulgação, nós citamos no tema anterior, e eu, com esses 3 últimos itens, lembraria o desdobramento disso. A força da religião no judiciário é muito grande, há uma exclusão dos ateus do debate, que seriam, em princípio, aliados nossos e que têm certos cargos importantes, estão em certas instituições importantes da República, e, além disso, há divisões internas no ensino religioso. O ensino religioso não caminha nisso. Há grupos, há divisões, há discordâncias. Nós estamos, ao contrário, no momento de união. Nós estamos, ao contrário, no momento de vetorizar os nossos interesses e as nossas ações no sentido de vencer essas adversidades. Nossa proposta, então, para hoje, vai buscar aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima. Porque se nós formos buscar aquilo que nos divide, nós vamos fazer o jogo dos adversários, que não são poucos. Nós precisamos procurar o que nos une. A nós nos parece, em primeiro lugar, que o que nos une é este movimento criado em momento tão propício pelos estudantes. Eu estou sugerindo um novo nome aqui. Eu tinha sugerido um outro lá em Natal, que era o Movimento pelo Ensino Religioso Laico. O Hugo Espínola completou o nome e ficou melhor. Movimento em Defesa do Ensino Religioso Laico. A palavra defesa é bastante pertinente nesse momento. O que a gente está fazendo é defender mesmo. E a adoção de alguns modelos de luta. Primeiro, que eu já vinha citando, o ingresso na ação direta de inconstitucionalidade do Acordo Brasil-Santa Sé. Quem é que pode entrar? Aí nós precisamos discutir, sentar, fazer comissão e analisar quem é que pode entrar, que instituições. O Funapé entrou. Nós estávamos há um bom tempo tentando entrar nessa ação, até que uma articulação passada aqui pela Paraíba, nascida aqui com o Hugo e com colegas dele em Brasília, permitiu que nós tivéssemos um documento sólido, bem feito, bem contextualizado, amadurecido em algumas longas madrugadas de internet, indo e vindo, com todo mundo acordado, um aqui, outro em Portugal, que era o outro em Brasília, outro no Rio de Janeiro, outro no Rio Grande do Sul, e de alguns esforços desse tipo, nós chegamos a um documento que foi entregue no tribunal e nós ficamos ali com a torcida que ele fosse aceito. E o ministro Cláudio Brito deu provimento. Então hoje o Fonapé é uma instituição que está colocada dentro da ação direta de inconstitucionalidade, convocando a sociedade e argumentando junto ao judiciário a existência desse ensino religioso laico que está aqui neste momento realmente nesta sala. E eu digo com essa ênfase porque tem muita gente dentro do próprio tribunal que não sabe da existência disso aqui. Teve gente que recebeu o material do Fonapé e disse que isso existe. Gente importante. Gente importante. Então, acho que até no primeiro momento alguém riu, né? Eu ri também, mas depois no segundo momento eu me entristeci muito. Porque uma pessoa que está lá no centro da República, num cargo importante, um dos tribunais mais importantes do país, não sabe que nós existimos, será que a culpa não está na gente? Nós precisamos de comunicação. A área é pouco conhecida e essa bandeira do ensino religioso laico é quase que totalmente desconhecida. Então, entrar no acordo
com ação de inconstitucionalidade. Para mudar o nome da disciplina, seria preciso ir para o Congresso, mudar a Constituição, 3/5, votação dupla nas duas casas. É mais fácil, convenhamos, articular bem advogados que estejam conosco na bandeira da cidadania, que trabalhem pela bandeira da cidadania, que é o caso de um dos colegas que ele articulou, para nós fazermos de imediato a entrada de outras instituições. Pegue, vá na internet, se quiser me mande um e-mail, eu lhe mando os links, vá na internet e veja, quem entra do acordo Brasil-Vaticano entra quase sempre a favor da igreja, a favor do acordo. Poucos passos estão sendo dados para aqueles que discordam. Se o acordo passar, o ensino religioso volta a ser católico, está escrito lá com todas as letras, sem dúvida, ou de outras denominações, só faltou dizer cristãs, então volta a ser o ensino religioso dos anos 40, dos anos 30 e outros. Em momentos subsequentes, nós estamos propondo, obviamente, bandeiras que são tradicionais na área, a criação do currículo nacional do MEC, que nós não temos até agora. O currículo desta universidade é diferente do currículo daquela onde nós estávamos há uma semana atrás. Na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, o professor de religião é formado com um currículo diferente da daqui. Nós temos que chegar a alguma integração, como acontece nas outras licenciaturas, de maneira até para permitir a transferência de alunos e nos dar força diante do Ministério. Então, passa muito pela nossa unidade, pela nossa capacidade até de superar conflitos internos, para sentar na mesa e dizer o que é que podemos fazer para articular. O que é que podemos fazer para chegar a um ponto de convergência onde a nossa imagem, do ponto de vista do Ministério, seja melhor. Também a resistência interna do Ministério. E a definição de parâmetros escolares. Aqueles que estão no papel, Quando você vai de escola para escola, o professor Maria José é doutora no assunto. Vai de escola para escola, numa cidade dá-se de um jeito, noutra cidade, porque está em outro estado, dá-se de outro jeito. O professor entra no 4º ano, oferece um conteúdo que na outra escola vai ser oferecido no 7º ano e assim vai. Então, precisamos nos aproximar também dos parâmetros da escola. Eu tenho dito isso na licenciatura de História e digo aqui a vocês, na licenciatura de Ciências Religiosas, com o maior carinho, com o maior prazer, que nós precisamos realmente observar os documentos do Ministério e os documentos de ação das escolas para saber o que é que estão fazendo com o nosso egresso. Egresso, minha gente, é o aluno formado, né? Aquele que vai se formar aqui na primeira turma vai ser egresso. Está egresso deste curso. Então, o nosso egresso vai para a sala de aula, vai para a escola. O que é que está acontecendo com ele lá? O que é que estão pedindo aí? Isso é assunto nosso. Isso é assunto nosso. Então, são bandeiras igualmente importantes, mas nenhuma é tão urgente quanto a ação de inconstitucionalidade. Esse é o e-mail do grupo, né? Nós temos a expectativa de receber de vocês os contatos, não só pelo livrinho, mas também por outras ações nossas. Nós temos hoje uma luta no sentido de se criar o Comitê Nacional, o Comitê Paraibano da Diversidade Religiosa, então as pessoas que nos enviarem e-mail vão receber também links para essas outras ações que o grupo Vida Lícita vem fazendo. E você vai me permitir rapidinho vender o nosso peixe, né? Nós estamos aí com o livro do FONAPE, Diversidade Religiosa e Ensino Religioso no Brasil, Memórias, Propostas e Desafios, com a participação da professora Maria José. É uma obra que comemora os 15 anos do FONAPE e que está sendo vendida aqui ao preço de R$10, que é também, como disse a professora, abaixo do custo, mas é uma maneira de dizer que o professor de ensino religioso precisa ler o que tem sido escrito e também de dar dinâmica a esse fórum, que tem uma longa história e que hoje vive um período de objetivação, de compromisso com a laicidade, eu diria mesmo até mudanças internas e transformação no sentido de ser um dos capitaneadores desse momento novo do ensino religioso. Então eu espero que essa não seja a reunião, mas uma das muitas reuniões, para nós fazermos aqui FONAPE, Comitê da Diversidade Religiosa, o FPP, alunos e estudantes das diversas universidades, daqueles outros contatos que eu tenho, que eu já prometi que você vai receber, e de outros que os colegas têm, para que isso aqui seja um momento histórico de uma luta vitoriosa. A primeira vitória, evidentemente, é defender o ensino religioso diante da investida do Acordo Brasil-Santa Sé. E eu ressalvo aqui que absolutamente não tenho nada contra a instituição, contra a religião católica, de jeito nenhum, não é essa a questão. Nós estamos simplesmente defendendo o ensino religioso.
inclusive porque a sociedade brasileira, se o ensino religioso ficar realmente religioso, né? Veja como o nome é problemático, né? Se o ensino religioso ficar realmente religioso, como quer o acordo do Brasil, Santa Sé, boa parte da sociedade brasileira vai dizer um rotundo não. Não me parece que no Brasil de hoje, moderno como está, com os níveis de desenvolvimento que tem tido, com a urbanização que tem tido, com a modernização da vida que tem, seja possível ainda aceitar que dentro da escola nós vamos ter um catequista de capelo bispo. Então, vai piorar mais ainda a situação se o acordo passar. Além de se tornar um tiro no pé de quem propôs o acordo, acho que o Vaticano não percebeu isso. Além de se tornar uma coisa contra ele próprio, vai se tornar contra o ensino religioso. O passo seguinte, no retorno da religiosidade dentro do ensino religioso, o passo seguinte vai ser o movimento dos laicistas, aqueles que querem nos detonar, que consideram que todos nós somos, como é que eu diria, coroinha de igreja. Pronto. Tem gente aí fora que acha isso. Tem gente aí fora que se disser aqui, vai aqui para o corredor e diga que está tendo uma reunião de ciência das religiões, faça uma pesquisa de opinião. Você vai encontrar que a grande maioria das pessoas vai considerar que aqui tem um monte de gente religiosa louvando a Deus, etc. Louvar a Deus, para quem gosta, é ótimo, mas o momento é diferente. O mundo chegou a outra instância. Escola é escola, instituição federal é instituição federal, ensino é ensino, o lugar da pregação é na igreja. Então, é isso que nos une. Nós temos uma bandeira muito forte. No momento que boa parte dessas pessoas que estão no laicismo, de querer retirar o ensino religioso, no momento que eles perceberem que dentro do ensino religioso tem aliado, dentro do ensino religioso tem gente como nós que não quer religião no ensino religioso, nós vamos até conseguir novos aliados. Nós vamos ampliar. Mas para isso, vetorizar. Então, propostas centrais são essas: trocar o nome do movimento, colocar a ação direta de constitucionalidade para andar com novos parceiros, além do FONAPE, contra o artigo 11 e os outros que são de caráter, digamos assim, mais didático, pedagógico, para unificar a área nacionalmente. É isso que eu quero dizer